Um dos maiores erros que eu acho que eu já cometi com tatuagem foi ter subestimado uma parte do meu corpo que eu tatuei. Eu tenho minhas costas fechadas com Shenlong, né? Então eu tenho uma tatuagem de um dragão nas minhas costas inteira. E quando eu fui fazer, eu fui muito feliz, né? Eu tinha feito uma parceria com o pessoal da Tatuiu, né? Então os caras falaram, pô, vamos fazer a tatuagem. Eu falei, pô, tatuagem na parceria é um tesão, né? Um tatuador ferrado, cara muito bom no desenho dele. Mundo perfeito, né? Vou estraçalhar. E muita gente me fala pra mim, pô, você tá ligado que tatuagem nas costas é meio chato, dói um pouco. Eu falo, ah, bicho, eu tenho um monte de tatuagem, eu vou tancar, não se preocupa, vai dar tudo certo. Irmão, foi uma das tatuagens mais dolorosas, um dos processos mais difíceis de tatuar, assim, da minha vida, irmão. Por quê? Era uma tatuagem muito grande, então, pô, é um espaço muito grande, é uma tatuagem com muita cor, muito complexa, e eu fiz ela em, acho que foram 6 sessões. 6, 7 sessões. Como demorou, assim? Porque cada sessão tinha o processo de, cicatrizar a tatuagem. Então assim, a primeira semana era uma merda, aí a segunda semana era ruim, aí eu tinha 2 semanas de recuperação, aí eu voltava pra tatuagem. Então assim, isso atrapalhou muito o meu estilo de vida, porque eu, não conseguia fazer exercício direito, eu não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar direito. Cada semana seguinte de fazer a tatuagem, eu não podia encostar as costas na cadeira, porque doía. Porque costas é uma coisa que a gente tá encostando o tempo todo. E bicho, era muito complicado. Muito complicado. Isso sem contar algumas sessões que foram um pouco tortuosas, assim, foram um bagulho meio... Teve uma sessão que, mano, 2 tatuadores me tatuaram ao mesmo tempo. Então os caras vêm 2 caretinhas ao mesmo tempo me tatuando aqui, ó, pra preencher o verde da minha tatuagem. E na hora eu tanquei, fui embora. Cara, eu cheguei em casa, eu passei mal, tive febre, que é normal às vezes quando você faz uma tatuagem muito grande. Aí além de ter febre, enquanto eu estava dormindo, o plástico da tatuagem saiu um pouco da tatuagem. E aí a camiseta colou na tatuagem. Então minha tatuagem cicatrizou na camiseta. Então quando eu acordei de manhã, fui fazer assim, eu não conseguia me espreguiçar direito porque o pano tava colado nas costas. E aí eu tive que arrancar a camiseta de dentro da minha pele no banho. Uma experiência maravilhosa, assim, saiu sangue, tinta verde. Foi terrível, né? E aí isso foi um processo um pouquinho mais chato, que é o processo de entender algumas partes são mais chatas de tatuar do que outra. Então essa das costas foi a que eu mais subestimei. A tatuagem ficou linda, não me arrependo hoje, mas ela foi muito mais dolorosa. Mas tem alguns lugarzinhos, por exemplo, essa dobrinha do braço aqui, gosto muito dessa cobra que eu tenho. Mas tem um cantinho dessa dobrinha daqui que, mano, foi um inferno pra cicatrizar. Porque foi, mano, aqui ó, essa dobrinha daqui ó, esse cantinho preto e branco aqui foi muito ruim de cicatrizar. Essa tatuagem minha aqui também, ela cicatrizou muito mal. Mas eu vou explicar o porquê que ela cicatrizou muito mal também. E eu tenho alguns outros cantos que assim, mas outros cantos não tive esse problema. Mas essa é uma parada de você entender exatamente. Pô, a pele é muito fina, qual que é o contato que eu vou ter? Essa minha tatuagem mais recente aqui, ó, na parte de trás do braço, que eu fiz com a Aninha, eu pensei que ia ser uma teta, que ia ser uma delícia. Só que a tatuagem eu cometi um erro muito grande. Eu tatuei no frio. Então não dava pra eu ficar sem camisa. Então a camisa, ela tava o tempo todo roçando na minha tatuagem. E é principalmente na parte da costura. Então foi uma hora que, cara, comecei a ter um incômodo muito grande, tipo, de tudo tá roçando na minha tatuagem. E aqui também é uma parte que você encosta na cadeira. Então, as outras tatuagens que são na frente do braço, perna, outros lugares que não encostam, ombro, foi uma paz. Então, pô, essa aqui é uma tatuagem grande que eu tenho. Cara, essa tatuagem daqui, a recuperação dela foi muito tranquila. Foi uma delicinha. Mal tive dor de cabeça. Essa outra também. Mas é tipo, essa daqui, por ser aqui atrás, porque essa aqui, por exemplo, eu fiz no calor. Então eu ficava ou de regata ou sem camisa o dia inteiro. Então, 3, 4 dias essa tatuagem tava cicatrizada, tava ótimo. Aqui, bicho, pô, foi muito chato. Toda hora tava encostando, tava machucando. Então, tem esse quesito de você entender mais ou menos onde você vai tatuar e não subestimar como é que é aquela região. Então pergunta pras pessoas, conversa, pergunta pro seu tatuador como é que é a cicatrização, se dói, que vai te ajudar muito a evitar alguns processos. E no vídeo de hoje eu separei alguns erros que eu cometi com tatuagem pra você não cometer na sua vida. Esse vídeo é muito mais sobre minhas escolhas erradas do que sobre tatuagem. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você a se inscrever. Aqui a gente tem dica de moda, comportamento, relacionamento, saúde mental. É um canal completo pro homem moderno. Então, se você quiser saber mais aí, dicas de como ter uma qualidade de vida melhor, se inscreve aqui, curte e comenta pra mim. Quero saber qual é o maior erro com tatuagem que você já cometeu. Já cometeu algum erro? Tem algum arrependimento? Deixa nos comentários que eu quero saber. Próximo erro que eu quero falar aqui, que é um erro bizarro, foi quando uma tatuagem minha inflamou, que aí foi uma merda. Que eu tinha esses 2 raiozinhos que eu tenho no pulso, que eu gosto muito deles, eles inflamaram. Eu fiz essa tatuagem, é que eu também fui burro, eu fui incauto. Eu fiz essa tatuagem e aí eu fui pra um festival de música, que eu ia fazer um trabalho. E aí eu tava com uma amiga minha, Tamara, beijo pra Tamara, e ela tinha a mania de ficar pegando pelo pulso. Então ela me levava pros lugares, como a gente tava fazendo uma ação, ela ia me pegar, e como tava um lugar muito cheio, ela segurava o meu pulso e me pegava. Eu tinha acabado de tatuar. Então eu ficava, ai! E toda hora ela pegava, e pegava, e pegava, e pegava. Ela deve ter pego umas 10 vezes na minha tatuagem. E pra piorar, eu também bebi esse dia. Aí, puta, fudeu. Eu encostei o braço em um monte de lugar. E aí, bebi, encostei e tal. Amigo, minha tatuagem inflamou. Ela formou uma casca
que ela ficou em alto relevo. Eu pensei que ia cair fora, que ela ficou em 3D. Eu brincava que era minha tatuagem em 3D. Ela subiu, assim, ela fez assim, ó. Blá. Irmão, graças a Deus eu tenho um parente médico, porque eu tomei remédio, tomei anti-inflamatório, tomei tudo que dava. E aí acabou que ela cicatrizou, caiu a casca, e aí eu tive que perdi muita tinta e tive que dar um chablauzinho de tinta também. Uma coisa que é um fator também que tem a ver com essa tatuagem daqui ter inflamado do jeito que inflamou, foi o tatuador. Que era um cara que eu tatuava, que ele não era tão experiente, não tava tão forte assim na parada. E é uma parada que eu vou falar pra vocês, assim, você ter um bom tatuador, com uma boa mão, que manja de tatuar, é muito importante. Porque a tatuagem, ela não é só sobre o desenho. Tatuagem, ela é muito mais sobre a sensibilidade, a sensibilidade do tatuador com quem tá sendo tatuado. Tu tem muito tatuador, mãozinha de marreta, que ele afunda a caneta no cara, afunda ali e, mano, arregaça a pele. E a tatuagem, ela tem que ser feita num ponto muito específico, né? Ela tem que ser na meioca, assim, acho que na epiderme. Se ela for muito pra cima, a tinta não pega, ela cai fora. Se ela for muito pra baixo, ela te corta, ela te machuca, ela demora pra cicatrizar, ela pode inflamar e também pode pegar ruim. E o processo de tatuagem é um processo muito doloroso, né? Essa minha última tatuagem foi da Aninha. A Aninha tem uma mão incrível, né? Tatuagem também, ela fez a minha tatuagem do Fresh Prince of Bel-Air. Tem alguns tatuadores muito bons que eu tatuei, o Matheus Tomedes e o meu peixinho, que tatuou minhas tatuas, que tem a mãozinha leve, delicada, e essa mão, ela ajuda também. É um cara que tem experiência, um trato com o cliente. Então tem essa coisa de tatuagem ser uma coisa muito de ogro, né? Que era muito comum, e tem uns caras que ainda praticam isso, né? Tipo, então tão preocupados com o desenho que foda-se o cliente. Mas entender como é que tá a pele do cliente, como é que é o processo de cicatrização, se tá pesando, se não tá, se tá doendo, se não tá, também é importante pro resultado final da tatuagem. E esse mesmo cara que eu fiz essa tatuagem daqui, ele tinha a mão muito pesada. E pra piorar, tem um desenho meu, que eu já contei essa história, tem uma navinha do Star Wars desenhada aqui, certo? Já te contei como é que eu fiz essa tatu? Eu pedi pra esse mesmo cara dos raios, ele ia fazer pra mim essa tatu daqui. E aí um dia eu cheguei pra tatuar, tinha mandado o desenho pra ele pro WhatsApp, eu cheguei, né, bati lá no estúdio, cara, e aí tal, a gente vai tatuar ele. Puta, é mesmo, né? Eu falei, o que a gente vai tatuar? Eu falei, pô, na vizinha que eu te mandei. Ele, pô, pode crer, né? E eu morava perto do estúdio ali. Ô, você consegue fazer um favor pra mim, Juan? Você consegue imprimir o desenho pra mim? Cara, a gente já tava saindo de 2015 pra 2016, tá? Não era 2002, não. Eu falei, não, pô, bicho, não tem impressora na minha casa, tá? Eu te mandei o desenho faz mais de semana, tal. Não é que eu tô sem impressora aqui e tal. Vou fazer assim, vou fazer a tatuagem no olho. O cara pegou o desenho, fez no olho. Mano, mas ficou um bagulho horrível. Horrível. Porque assim, essa aqui é uma X-Wing. Se você parar pra ver a X-Wing, ela tem uma proporção muito específica, né? Então, os atiradores dela não podem ser maior que o bico da nave. No desenho do cara, as armas estavam maior, as asas estavam completamente desproporcional. E pra piorar, a tatu começava aqui, terminava aqui. Dava a volta no meu braço. E aí eu falei, mano, não vou fazer isso, né? Ah, não, vou tentar achar. Aí o cara foi num lugar que tinha uma impressora, isso eu esperando no estúdio. Fiquei 2 horas esperando. Ele trouxe 3 tamanhos de desenhos, 3 horríveis. Aí eu virei pro cara e falei, mano, ó, não quero tatuar com você, vou tatuar em outro estúdio. E fui tatuar em outro estúdio. E aí, por exemplo, essa tatuagem é uma tatuagem que tomou muito sol e ela deu uma estouradinha, dá pra ver? Porque ela tinha um desenhozinho mais fino, só que com o tempo ela foi estourando e ela vai abrindo. Isso é normal, principalmente em lugar que toma muito sol. Mas se o tatuador é bom, isso não acontece, né? Tanto que esse meu desenho daqui foi um hand poke, que tá bem aqui no mesmo lugar. Não sei se dá pra ver. Esse aqui foi do Dungan. Tá vendo que, mano, essa tatu é velha. Ela tá perfeita, ela tá tipo impecável, não estourou nada. Por quê? Porque é um traço mais fino, o cara fez com um pouco mais de cuidado, fez no lugar certo da pele. Essa outra tatu minha aqui, ó, do Tsuru, eu fiz com geles. Pô, tá novíssima essa tatuagem. Ela tá super nítida, né? Porque você vê exatamente da mão do cara. Porque esse cara daqui, pelo menos ele acertou o tamanho, mas essa tatu foi uma tatu que foi estourando com o tempo. Às vezes se o cara tivesse feito com um pouquinho mais de delicadeza, o cara tivesse feito com um traço mais fino, um pouco mais de cuidado, ela não teria estourado tanto. E aí, eu quero falar sobre essa tatu daqui minha que é horrível. Que essa aqui foi 2 erros meus. Que eu fiz ela bêbado com uma mulher bonita. Que eu quero no papo de uma mulher bonita. Era uma mulher bonita que tava aprendendo a tatuar. E aí eu entrei numas. Eu falei, você quer me tatuar? Quero. Eu falei, então vamos. O pai era jovem. E na minha época a tatuar era ousado. E essa tatu ela ficou muito bonita até ela estourar inteira. E não dá mais pra você quase ler ela direito. Isso aqui é Macbeth, né? Que era uma coisa que eu sempre quis tatuar. Eu falo pra você, eu gosto muito dessa tatuagem. Porque ela ter estourada deu um valor simbólico pra ela. Porque parece que é não, parece que é um bagulho meio em sânscrito, tá ligado? Mas na real é porque eu tava doidão, minha mulher era muito bonita, né? Então, o pai tinha carne muito fraca, né? Então, foi um erro meu, tá? Então, cuidado com mulher bonita, que é um problema na sua cabeça, principalmente se ela tiver uma canetinha de tatuagem na mão, tá? Minha noiva vai ficar brava com essa situação.
E eu tenho uma tatuagem na minha panturrilha, que eu não vou conseguir mostrar ela aqui, que eu tô de calça jeans, que ela estourou também. Só que o dela foi pior, porque essa daí também foi uma que eu vacilei, porque eu fiz a tatuagem e eu fui pra Amazônia. Esse é mais eu do que os outros, tá? Os outros eu cuidei bem da tatuagem e tal, mas o da Amazônia foi foda mesmo, porque eu tomei sol, bati a canela no bagulho e a tatuagem ela deu uma estourada também e acabou não ficando do jeito que eu queria, que é uma pena. Mas eu gosto muito das minhas tatuagens, assim, acho que é um rolê de tatuagem que a galera reclama muito, mas eu acho que minhas tatuagens elas têm muito a minha cara, assim, todas elas têm muito a minha personalidade. Eu não sei explicar, mas eu me sinto muito bem com todas elas, assim, acho que elas até as feias, eu sinto que elas fazem muito parte do meu rolê, né? Então tem tatuagens que falam, por exemplo, tem tatuagem do BioShock, que é o meu jogo favorito, tem uma tatuagem do Zelda, que é o meu segundo jogo favorito, tem uma tatuagem de cultura nórdica, como que eu gosto muito, tem uma tatuagem do Fresh Prince of Bel-Air, tem uma tatuagem de Moby Dick, mais coisa do Zelda, eu tenho o número 3, que é uma coisa simbólica pra mim, eu tenho esse azulejinho, que era o azulejo dos meus avós, eu tatuei um texto de David Foster Wallace, que é o This Is Water, eu tenho Macbeth, eu tenho essa cobra, eu tenho uma máscara de Odin, eu tenho um periquito, eu tenho uma outra coisa nórdica também, tenho um Homem-Aranha na perna esquerda, tenho um astronauta na perna direita, tenho o Shenlong nas costas. Acho que todas elas conversam muito comigo, assim, né? Uma coisa que até minha noiva comenta comigo, né? Como minhas tatuagens, elas têm muito a ver comigo, assim. Ela fala, meu, é muito engraçado, que não tem nada a ver com nada, mas elas têm muito a ver com você, assim. Então elas casam com quem você é. E acho que é uma coisa de questão de personalidade. Eu não me arrependo de nenhuma. Talvez a única que eu me arrependo é essa daqui, né? Também foi uma mulher bonita, que é aquela pesou a mão, quase estourou meu braço, essa aqui doeu um pouco. E acabou não ficando do jeito que eu gostaria. Mas tá aqui, né? Um dia talvez eu cubra ela, ou talvez não, sei lá. Faz parte também. Acho que uma coisa que quem se tatua é uma coisa meio que, tipo, tem uma questão muito mais de uma coisa de momento, de personalidade, de coisa, e conta um pouco da história, né? E eu gosto muito das minhas tatuagens porque elas contam muito minha história, contam quem eu sou, contam meus gostos, contam o momento que eu tava vivendo. É legal que minhas tatuagens elas vão ficando melhores, né? Você vai vendo as mais antigas e as mais novas, as novas vão ficando mais bonitas, né? Faz tempo que eu não faço uma tatuagem que dá muito errado. Porque a partir do momento eu comecei a conhecer gente tatuadora, comecei a ter dinheiro, comecei a ser convidado pra me tatuar. Então, tem um São Jorge no peito também. No São Jorge eu acho foda. Eu gosto muito dessa tatu daqui. Essa aqui é uma das minhas favoritas, que é do Will, que é Eu Sou Devoto de São Jorge. Essa tatu aqui eu acho que ela ficou muito bonita também. Eu tô num stop aqui também, né? Esse non-stop aqui que eu tô no pescoço é um texto do... Hoje eu faço um vídeo falando das minhas tatuagens, mas é uma música do Hamilton, de um musical da Broadway, que é um musical que eu gosto muito, inclusive quando eu fui pra Nova York assistir. É isso, esses é os erros da minha tatuagem. Se você já cometeu um erro com a sua tatuagem, comenta pra mim. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, e é nóis. Valeu.